Olá, eu sou a Ana, bem-vindos ao meu solilóquio, que isto geralmente já é um bocado unidirecional, portanto eu estou a falar, o máximo que vocês conseguem fazer para responder será deixar comentários ou então mandarem-me mensagem noutra plataforma, porque o YouTube nem sequer é uma plataforma que permita conversas particulares. Portanto, bem-vindos ao meu solilóquio, em que eu hoje tenho uma questão para vós, que é: vocês conseguem separar a arte do autor? É que não há respostas certas nem erradas, até porque pessoas diferentes têm formas diferentes não só de ver as coisas, como há coisas que são mais importantes para elas do que outras, e portanto há algumas pessoas, alguns artistas que fazem algumas coisas que não nos incomodam particularmente, e há artistas que fazem coisas que nos incomodam de forma extremamente assim bem lá no fundo. Portanto, isto é uma coisa que não é linear, não é uma resposta linear, e é precisamente por isso que eu venho com este livro, Monstros, de Claire Dederet, não faço ideia, O Dilema de uma Fã. Este livro vai fazer o quê? Vai falar aqui um bocadinho sobre vários artistas, e eu penso que abrange aqui vários tipos de arte, seja a nível de artes plásticas, seja a nível de cinema, seja a nível de livros, literatura, por aí fora. E portanto, o que é que nós, enquanto fãs, que posição tomamos relativamente ao facto de as pessoas que criam a arte que nós gostamos não serem particularmente boas pessoas? E portanto, é uma leitura em que eu quis fazer um vlog, motivo pelo qual eu ainda não tinha vindo aqui começar este livro. Eu sei que preciso de tempo para digerir. É um livro que eu não estou à espera que me traga respostas, estou à espera que me levante muitas questões. E eu tenho a dizer, por exemplo, que a nível particular há certas pessoas que tomam decisões ou têm opiniões das quais eu não sou grande fã, mas que acabam por não ter um impacto assim tão grande na minha leitura ou na minha decisão de leitura ou não. E depois há as pessoas em que deixa de ser só uma questão de opinião e passa a ser uma questão de atitude e de ação, e aí já me incomoda muito. E portanto eu neste momento tenho duas situações com dois autores favoritos, portanto pessoas que escreveram muitas obras de que eu gosto particularmente e que eu agora estou a tentar decidir o que é que faço em relação ao que está por ler, por exemplo. Tenho a dizer que uma das minhas, aliás, tanto um como o outro, são grandes desilusões, porque eram pessoas que eu de certa forma admirava, e portanto uma delas é J.K. Rowling, que passou de ter opiniões anti-trans, em que a própria comunidade trans estava muito dividida relativamente ao que sentir e ao que pensar relativamente ao assunto, e se a própria comunidade trans está dividida, quem sou eu para dizer que um lado é certo e que o outro é errado? No entanto, quando deixa de ser uma questão de opinião, quando deixa de ser algo em que a pessoa já era mau porque ela estava a usar uma plataforma com muitos seguidores para espalhar informação que não está correta, para começar, ela estava a ter muito na mesma tecla de, imaginemos, as casas de banho mistas, ou então mulheres trans não poderem usar a casa de banho das mulheres por uma questão de segurança para as mulheres, mas também há pouco tempo veio dizer que devíamos tirar fotografias às pessoas que estavam na casa de banho, que era para provarem que são mulheres ou não. Portanto, a senhora está a perder, não está bem, e mais do que isso, ela criou, fundou e financiou o grupo que levou a tribunal constitucional, bem, o que quer que seja, o grupo que levou a que a lei que protege as pessoas trans fosse revista no Reino Unido. E isso, se eu já não estava contente com a senhora, daqui para a frente, pior ainda. Portanto, acho que vocês já percebem a minha posição relativamente ao assunto. As pessoas são livres de serem quem são, não estão a magoar absolutamente ninguém. Acho que não influencia absolutamente ninguém, nem está a tirar os direitos a ninguém, só querem direitos para si próprios. E portanto isso é algo que me incomoda. Mais do que isso, Neil Gaiman no ano passado teve algumas pessoas a virem à luz e a fazerem acusações de abuso sexual. Não foi uma, não foram duas, foram várias, e eu tenho estado sinceramente a ignorar, porque eu quero ver tudo quando deixar de estar em tribunal, quando for tudo já
finalizado, só que eu ainda tenho livros de Neil Gaiman por ler. Óbvio que o dinheiro está gasto, mas isso também me vai influenciar muito na forma como eu vou ler aquelas histórias. Até porque Neil Gaiman, as histórias que eu li são histórias em que as personagens femininas têm um impacto muito grande na história. Muitas vezes são os personagens principais. Se não são os principais, são as que estão logo a seguir, juntamente com a personagem principal masculina. São personagens muito fortes. E eu não consigo, na minha cabeça, não está a encaixar como é que alguém que escreve essas histórias, como é que alguém que tem tantas preocupações a nível do mundo, como é que depois é capaz de abusar. Enfim. E portanto, estas são as duas principais pessoas que me levantam muitas questões relativamente àquilo que eu estou disposta a fazer em relação à arte deles. Em relação à J.K. Rowling, se eu até há algum tempo tinha decidido basicamente... Eu não tenho sinceramente nenhuma ligação mais com os livros para além de Harry Potter. Harry Potter está tão entranhado em mim que às vezes é um bocado difícil perceber onde é que começa e onde é que acaba a influência que os livros tiveram em mim. Eu encontrei-os muito cedo, eu cresci com eles, eles foram saindo à medida que eu fui crescendo e tenho até alguma dificuldade em perceber como é que alguém escreve aquela história, que é uma história em que a ideia é haver inclusão, enfim, como é que aquela pessoa depois faz isto? Pronto, custa-me um bocado a perceber. No entanto, eu não tenho interesse em ler os restantes livros. A minha ideia com livros de Harry Potter e coisas relacionadas com Harry Potter, até há pouco tempo, era se eu comprar alguma coisa, se eu quiser mesmo comprar alguma coisa, eu estava a doar exatamente o mesmo valor à ILGA, que é uma instituição de apoio à comunidade LGBTQIA+, mas principalmente de apoio à comunidade trans. E, portanto, era dar com uma mão de um lado e do outro, uma tentativa de equilibrar aqui um bocado os pratos da balança. E pronto, era isto. Em relação ao Neil Gaiman, lá está, eu tenho livros ainda por ler. A vontade de comprar o que é que seja desaparece. No entanto, há algumas pessoas que já não estão vivas e, portanto, quando nós compramos livros deles, também já não estamos a dar dinheiro à pessoa que estava a trazer esse mal ao mundo, por assim dizer. E, portanto, isto levanta aqui outras questões, e eu sei que isto já vai um bocadinho longo, mas eu já sabia que este vídeo ia ficar longo, por isso é que eu disse bem-vindos ao meu solilóquio, que é, eu sou uma pessoa que acredita no poder da educação e que acredita que nós somos mutáveis. Portanto, o ser humano é mutável e até o momento em que morre está sempre em mudança. E para quem acha que é sempre a mesma pessoa, vocês são muito crentes em vocês próprios, porque ninguém é sempre a mesma pessoa. E, portanto, eu acredito no poder da educação, acredito no poder de nos informarmos, de nos educarmos e de podermos mudar de opinião relativamente às coisas. E isso faz com que eu seja um bocado contra esta era do cancelamento, porque é quase como se nós estivéssemos a dizer àquela pessoa que a pessoa não tem sequer a possibilidade de se vir a educar e mudar de opinião relativamente ao que é que seja. E, portanto, eu não posso acreditar em educação, não posso acreditar que nós somos passíveis de mudar e cancelar alguém. No entanto, volto aos meus dois exemplos maiores, que são aqueles que me estão a custar mais de lidar. Porquê? Porque uma coisa são opiniões, e toda a gente tem as suas opiniões, apesar de que algumas opiniões vão contra os direitos de existência das outras pessoas. Mas uma coisa são opiniões e outra coisa são ações. E quando deixamos de ter só uma opinião e passamos a ter uma atitude, passamos a ter uma ação, e portanto, quando alguém deixa de ter só uma opinião racista, xenófoba, por aí fora, e começa a haver uma atitude ou uma ação que é, por exemplo, dizer isso verbalmente a alguém e ter atitudes de pessoalmente levar isso para outros campos, ou ser agressivo, por aí fora, aí já se passou uma linha. E lá está. Eu acredito que as pessoas podem mudar, mas também não acredito nas mudanças do dia para a noite ou da noite para o dia. Eu acredito que quando as coisas estão tão entranhadas em alguém, leva muito tempo a mudar o que é que seja.
implica muita força de vontade, implica muito tempo investido e nós sabemos à partida que a maior parte das pessoas não está para aí virado. A verdade é que todos nós temos telhados de vidro, portanto todos nós já dissemos ou fizemos alguma coisa que, olhando agora para trás, não nos revemos naquilo que fizemos, dissemos ou pensámos. Mas alguns telhados de vidro são um bocadinho mais frágeis que outros. E, portanto, o que é que... Isto tudo para dizer o quê? Que eu vou começar este livro. E, de certa forma, eu espero que este livro me faça refletir sobre muitas destas questões que eu tenho. Espero que ainda me levante mais questões. Não estou à espera que me dê respostas. Eu acho que não é um livro que me vai dar respostas, é um livro que me vai fazer refletir. E, portanto, convido-vos a vocês também, se alguma vez deram por vocês a pensar: eu até queria ler aquilo, mas é daquele autor e ele disse qualquer coisa que eu não gostei. Ok, mas é qualquer coisa da qual vocês conseguem passar ao lado? É qualquer coisa que vocês achem que pode estar a permear o trabalho, porque muitas vezes permeia o trabalho? É qualquer coisa que é assim tão grave que vos faça não querer consumir aquela arte, o que quer que seja? Portanto, é isso, convido-vos a ler este livro também e a vocês levantarem também algumas questões, a tentarem responder. E a verdade é, isto é só o início deste vídeo, portanto, eu estou para aqui a falar há imenso tempo, mas eu ainda não comecei o livro, vou começar agora e, portanto, eu espero que à medida que este livro me vá levantando questões e reflexões, eu vou continuar a vir aqui falar convosco. E pode ser que isso vos dê muita vontade de ler o livro e de vocês próprios conseguirem chegar às vossas respostas. Portanto, é isto. Foi só uma introdução para este vídeo. Assim que eu começar e tiver algumas reflexões para partilhar convosco, eu volto aqui. Portanto, até já! Então, basicamente, eu estou aqui de volta ainda do Monstros da Claire Deidre, que nunca sei dizer isto. Então, questões. A senhora é crítica cultural, essa é a formação dela, o que significa que ela, na formação dela, enquanto, pelo menos formação académica, foi ensinada que se deve separar o autor da obra. O que é que acontece? Acontece que o mundo está a mudar, nós estamos a ver as coisas de forma diferente e, portanto, muito o que a autora faz no livro é levantar questões relativamente a este assunto. Ela não está a dar respostas. Eu acho que já tinha mencionado isto no início do vlog. A ideia aqui não é dar respostas, é fazer-nos pensar sobre a nossa postura ou o nosso posicionamento relativamente a esta temática. E a verdade é que é uma coisa que vai mudar muito, não só de pessoa para pessoa, ou seja, de quem está a consumir este conteúdo, seja ele de que forma for, porque é um conteúdo cultural, pode ser música, pode ser filmes, pode ser livros, pode ser artes plásticas, o que quer que seja. E, portanto, nós temos muitas pessoas que efetivamente fizeram coisas muito más ou continuam a fazer coisas muito más e nós temos este dilema moral de consumir ou não aquilo que as pessoas fizeram. E depois há aqui algumas questões que ela acaba por levantar, como por exemplo, ao não consumirmos um filme porque é de um determinado realizador, neste caso ela abre o livro com o caso Polanski, ao não estarmos a consumir esse filme, nós estamos, no fundo, a tomar um posicionamento perante o realizador, mas também perante todas as pessoas que trabalharam num filme, por exemplo. Portanto, estamos a penalizar os atores, estamos a penalizar toda uma equipa técnica e até que ponto é que essas pessoas têm culpa, não é? De tudo o resto. Mas, basicamente, é isto que o livro está a fazer, é levantar muitas questões. O livro está dividido por capítulos. Cada capítulo é referente a um monstro e, portanto, nós temos aqui, já passou deste realizador de música, neste momento está numa pessoa que eu não sabia que ela ia mencionar, portanto estou no capítulo da J.K. Rowling e ela está precisamente a levantar muitas das questões, não só das boas da minha ligação com este mundo de Harry Potter e no fundo para mim J.K. Rowling é única e exclusivamente Harry Potter e de certa forma ainda bem, porque sinceramente ao longo do tempo fui perdendo qualquer interesse nas outras coisas da autora.
mas de que forma e o porquê das pessoas se sentirem tão inflamadas, no fundo, pelo posicionamento dela em toda a temática que ela tem estado a debater desde 2021, mais coisa menos coisa. E portanto, a forma como ela está a falar nisso, e sendo uma coisa que é precisamente uma das pessoas que me levanta tantas questões, faz com que eu perceba bem estas questões todas que a autora está a levantar relativamente à temática. Portanto, ela viveu e experienciou toda a saga, toda a febre de Harry Potter com a filha que era adolescente na altura em que os livros estavam a sair e que havia os lançamentos de meia-noite por aí fora, e portanto ela percebe que estes livros foram uma forma de juntar pessoas, de criar comunidades, de as pessoas se sentirem parte de um grupo, parte de alguma coisa. Não só o facto de os livros separarem, ela menciona mesmo isto, não só o facto dos livros separarem muggles de feiticeiros, mas depois o facto de dentro da escola não haver ninguém que seja excluído, portanto a partir do momento em que alguém entra na escola vai haver sempre um grupo do qual vai fazer parte, e portanto é isto que faz com que depois os fãs se tornem tão protetores desta história, porque foi algo efetivamente que criou comunidades e, portanto, ter a autora a investir o dinheiro que as pessoas lhe estão a dar ao comprar livros, merchandising por aí fora, ao pôr investimento em algo que vai contra os direitos de muitas das pessoas que ela fez, no fundo, sentir que eram especiais, cai mal, mas pronto, lá está. É um livro que levanta muitas questões, está a levantar muitas questões, algumas que já faziam parte do leque de questões que eu própria tenho, algumas questões como a tal das equipas que são penalizadas por causa de alguém, não é? Que eu ainda não tinha pensado no assunto, portanto, principalmente num realizador em que tem toda uma equipa a trabalhar, atores, equipa técnica por aí fora. O que é que acontece quando nós escolhemos, gostamos e não consumimos algo desse criador? Um autor acho que é um bocadinho mais direto e no fundo as minhas questões são maioritariamente com autores. Eu sei que o outro autor que eu mencionei, ela não vai falar porque isso é uma situação bastante recente, começou o ano passado por volta da altura do verão. Eu não tenho certeza se já está finalizado, não sei se já tinha dito isto no início, porque já gravei esse início de vlog há algum tempo, mas era uma situação que ainda estava em tribunal, ainda estava a decorrer e eu não tenho estado a acompanhar, sinceramente, não me quero fazer passar por isso. E portanto eu vou continuar a ler o livro, mas acho que é daqueles livros, pelo menos do que eu li até agora, que efetivamente nos leva a questionar coisas. As coisas que nós temos como certas, às vezes o nosso posicionamento é de uma determinada maneira e ela acaba por questionar se essa maneira... Aqui não é uma questão de certos ou errados, ela fala muito sobre serem muitas questões pessoais e neste capítulo da J.K. Rowling ela menciona até as relações parasociais, portanto quando nós estamos tão envolvidos com a persona pública que alguém expõe, que depois é como se estivéssemos numa espécie de relação com essa pessoa, acaba por ser unilateral, obviamente, porque nós achamos que conhecemos essa pessoa nunca nos vai conhecer a nós, mas as relações parasociais com o aumento de utilizadores de internet, o facto das pessoas passarem muito tempo online, de haver muitos criadores de conteúdo, acaba por criar muito esta situação das relações parasociais e acabamos por nos sentir mais tocados quando alguém que nós seguimos e que vemos quase como um amigo ou alguém de quem poderíamos ser amigos na vida real, quando essa pessoa faz alguma coisa que vai contra os nossos princípios, contra os nossos valores, é muito mais fácil nós sentirmos ofendidos e sentirmos que já não conseguimos ver aquela pessoa da mesma maneira. E antigamente os criadores, os autores, os artistas eram pessoas que estavam no canto delas a produzir algo, a criar algo e portanto essas relações nem sequer estavam em cima da mesa. Mas a partir do momento em que a internet está mais acessível,
a mais pessoas, em que os próprios autores acabam por se expor mais, e convenhamos que, no caso da J.K. Rowling, muitos dos problemas vêm do Twitter, agora X, mas quando começou ainda era Twitter, e portanto acaba por ser sim esta questão toda das relações parasociais. E portanto, se vocês acham que têm muitas respostas sobre esta temática, eu acho que o livro vos vai mostrar que pode haver muitas questões ainda a serem levantadas. Se vocês têm muitas dúvidas, o livro vai-vos ajudar, se calhar, a fazer alguma triagem entre essas dúvidas. Vai levantar outras que vocês não tinham pensado, mas vai, se calhar, validar algumas das questões que vocês também já têm. E, portanto, é um livro que, sinceramente, eu estou a gostar muito de ler. Ele não está muito assinalado porque... nem sei se vocês conseguem ver, porque eu inicialmente não estava a assinalar as páginas, estava só a tirar notas no telemóvel, e no telemóvel eu costumo pôr, por exemplo, página e qual é o parágrafo que quero deixar assinalado, e basicamente é isto. Portanto, eu ainda venho falar, se calhar só no final de quando terminar o livro, porque lá está, eu acho que não vou levantar aqui as questões que o livro me está a levantar a mim. Acho que é um livro que merece ser lido precisamente para vos ajudar a vocês a fazerem as vossas próprias questões, a perceberem se calhar há pessoas que vocês não se importam de consumir o conteúdo, seja por que motivo for, e depois há as pessoas que se calhar custa um bocadinho mais consumir conteúdo. A mim custa-me estar a dar dinheiro a alguém que o está a investir em coisas que vão contra os meus princípios e os meus valores, e portanto há certas posições que são mais fáceis de tomar que outras. Não deixo de ter uma ligação emocional muito forte com a história, muito provavelmente, eventualmente hei de reler, porque eu não me vou desfazer dos meus livros, é uma parte muito grande da minha vida, de estar, como eu já disse logo no início, e isso eu sei que disse, está muito intrinsecamente serzido na minha própria pessoa, e portanto é uma tapeçaria que é um bocadinho difícil tirar esses fios sem estragar tudo o resto, mas é um livro que está a ser muito, muito interessante de ler, e que aconselho mesmo a quem tem muitas certezas, mas também a quem tem muitas dúvidas. Acho que vale a pena, mas lá está, é um livro que não vos dá respostas, vai ajudar a questionar mais, a levantar questões, a pensar em coisas de perspectivas que nós se calhar não tínhamos pensado. Há alturas em que ela, quando se debate com uma ideia, vai chamar alguém para ter uma conversa, seja por telefone, seja num café, que é como é que tu lidas com esta situação. E principalmente quando são colegas de trabalho, como eu disse, ela é crítica cultural, portanto a formação dela é ver isto de uma perspectiva de qualidade, não da pessoa por trás, e portanto a formação dela é para desligar o autor da obra. Como é que alguém lida com o facto de há coisas que não são assim tão fáceis? Portanto, se isto vos parece interessante, acho que deviam mesmo ler este livro. Eu vou continuar e vou voltar aqui só quando terminar, que é para dar assim um lamirezinho no final, mas como eu disse, eu não vou partilhar as minhas questões com vocês, porque acho que é uma coisa muito pessoal e acho que vale muito a pena pararmos às vezes um bocadinho para pensar nas nossas próprias, naquilo que nos faz mover e o que é que nos está a magoar e o porquê. E porque é que há pessoas que é muito fácil cortarmos e pessoas que não é assim tão fácil cortar. E óbvio que o emocional vai ter sempre um peso muito grande nessas decisões. E portanto, é isso. Acabei de passar agora por uma parte interessante e queria-vos ler esta citação, este parágrafo, porque ela, enquanto crítica cultural, tinha alguma dificuldade em fazer o que um crítico faz. Portanto, tentar ver algo como externo, e portanto a tendência dela era ver de uma perspectiva mais pessoal, da perspectiva do eu, daquilo que a obra, o filme, o que é que fosse, a estava a fazer sentir. E isso geralmente é algo que um crítico tem de deixar de parte, a questão do eu, porque se estão a tentar analisar algo da perspectiva qualitativa, tem de ser o mais factual possível, o menos emocional possível. Portanto, racional menos emocional.
No entanto, a tendência da autora, ao fazer esse trabalho, era ter essa questão mais emocional. E, portanto, ela está aqui a dizer, não me percebi na altura, mas este eu era uma tentativa de chegar a uma reação mais autêntica, talvez até mais genuína à obra em questão. Um desejo de projetar na página as emoções que a obra me provocara, com o entendimento de que as minhas emoções, a minha experiência, não são as vossas e as vossas não são as minhas. E é muito isto. As coisas são muito subjetivas. Nós temos sempre uma maneira muito subjetiva de ver as coisas. Nada é preto no branco, porque cada um de nós, quando está a ver uma obra, qualquer que seja a obra, seja que tipo de formato de obra for, vai sempre trazer algo muito pessoal, vai trazer a nossa experiência, vai trazer a nossa visão, aquilo que nós até queremos ser. Se calhar ainda não somos, mas aquilo que queremos ser. E, portanto, criticar algo muitas vezes é visto como um ataque a quem gosta ou a quem não gosta, e acabamos por nos esquecer que cada pessoa tem uma visão muito própria e muito pessoal de algo. E eu acho que geralmente consigo passar isso bem aqui no canal. Quando eu não gosto de algo é porque eu não gosto. Não significa que seja mau, eu não gosto. Ou então, quando eu gosto muito, e eu tenho noção que sou uma mãos largas com as 5 estrelas, mas se um livro me fez sentir coisas, então se calhar umas 4 estrelas e meia vai passar a 5 facilmente, porque me fez chorar, porque me fez ficar na ponta da cadeira, tudo isso. E portanto é sempre tudo muito subjetivo. E nestas questões relativamente àquilo que nos incomoda e àquilo que nós consumimos, é sempre muito emocional e nós não conseguimos deixar a emoção de fora quando escolhemos consumir ou não algo, ou seguir alguém, ou estar a usufruir do trabalho de alguém. E achei muito interessante este parágrafo, portanto quis aqui vir partilhar com vocês. Vou dar a minha noite de leitura por concluída, mas a autora acabou de dizer exatamente aquilo que eu tenho estado a dizer quando venho aqui falar sobre este livro, que é, cada um de nós traz a sua experiência subjetiva para o amor e para a arte. Se eu tivesse de fazer uma lista exaustiva de monstros e dizer-lhe o que penso deles, estaria a representar um falso papel. Estaria a sugerir que existe uma resposta certa para cada caso particular. Estaria a dizer-lhe o que deve pensar e, ao dizer-lhe o que deve pensar, estaria a dizer-lhe o que deve fazer. E não quero cristalizar a minha própria subjetividade dessa maneira particular. Não quero cobri-la com o manto da autoridade. O consumo de uma obra de arte é um encontro entre duas biografias. A biografia do artista, que pode perturbar a visão da arte, e a biografia do espectador, que pode moldar a apreciação da arte. E isto acontece em todos os casos. I rest my case em relação a este livro, basicamente. É isto. Só para avisar que eu continuo com este livro e, na realidade, acabei de passar por uma zona em que a autora fala sobre uma afirmação que o Stephen Fry fez relativamente ao Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, por aí fora, que era, se pudesse voltar atrás no tempo, o conseguir avisar as pessoas, tentar fazê-las mudar de ideias, tentar fazê-las ver as coisas de uma perspectiva diferente. E, portanto, a autora cria aqui uma contraposição entre aquilo que nós vivemos agora, aquilo que nós sabemos agora, e o passado, porque as pessoas não sabiam melhor, porque as pessoas tinham... a sociedade era diferente e, portanto, havia coisas que eram vistas como normais e que é normal que as pessoas vivessem, pensassem dessa forma, mas a verdade é que sempre houve pessoas dissidentes relativamente à forma como as coisas eram feitas. Portanto, às vezes as pessoas sabiam que era errado e mesmo assim para elas aquilo era o certo, sabendo que isso era algo que fazia alguém ganhar algo com. E eu espero estar a fazer sentido. E a minha questão relativamente a isto se pudéssemos ir ao passado e tentar mudar alguma coisa, senhores e senhoras e pessoas que não se identificam com,
Se nós não estamos a conseguir mudar o nosso agora, o que é que vos faz pensar que podíamos mudar o passado? É que, não sei, o meu agora não é o agora que eu imaginei que estaria a viver em 2025. É só isto que eu tenho a dizer relativamente ao assunto. E se vocês não conseguem falar com as pessoas que estão à vossa volta, se não as conseguem fazer ver as coisas de uma maneira diferente, se vocês não conseguem que os factos se sobreponham a opiniões, o que é que vos faz pensar que, voltando atrás ao passado, iriam conseguir alterar a forma como as pessoas pensavam? Porque nós não estamos a conseguir fazer isso agora. Então é só isto, queria só vir deixar este à parte. É possível que eu ainda volte a vir aqui falar antes de terminar o livro, porque a verdade é que eu, quando avanço, há sempre alguma coisa que me apetece dizer. E pronto, é isto que eu tinha a acrescentar agora. Ora, eu já terminei este livro há alguns dias, mas apercebi-me, tarde, que eu não finalizei este vlog. E portanto, quando eu falei convosco da última vez, ainda me faltava, se calhar, metade do livro. O que acontece é, eu não sei, ok, vocês conseguem ver, isto é quase sempre o estado dos meus livros quando eu estou a ler não ficção. Principalmente se são coisas de história, psicologia, principalmente tudo o que envolve a psicologia ou a forma como reagimos a determinada coisa. E portanto, o que é que aconteceu daqui para a frente? Aconteceu que chegámos aqui a uns capítulos em que a experiência que eu estava a ter de leitura com este livro mudou um bocadinho, porque houve muitas coisas e o livro tem muitas coisas muito interessantes, mas talvez porque eu não sou mãe, senti aqui que chegámos a um capítulo em que a autora acaba por estar a confrontar também os próprios dilemas dela a nível pessoal. E há uma coisa em específico que ela diz e depois explora e que eu sinto que podia ter sido explorado de uma maneira diferente, que é o facto de muitas das coisas que nós vemos como sendo monstruoso por parte de uma mulher tem a ver com a forma como ela encara a maternidade. E, portanto, temos as mulheres que não querem ser mães e depois temos aquelas que, sendo mães, acabam por se desleixar um pouco nesse papel e acabam por colocar outras coisas acima dos filhos e, tendencialmente, isso é aquilo que nós vemos como sendo monstruoso por parte de uma mulher. E eu tenho duas coisas a dizer em relação a isso. A primeira é, existem muitos exemplos de mulheres monstruosas em que aquilo que faz delas monstruosas a nível de artistas não tem absolutamente nada a ver com a maternidade. Ou pode estar relacionado, mas não é da forma como a autora explora. E temos, por exemplo, o caso da Marion Zimmer Bradley, com acusações de abuso sexual. E, portanto, como é que alguém que está a escrever um livro destes consegue saltar por cima de casos desses e fazer com que o pior deste livro seja os homens? Existem exemplos de mulheres más. Ela fala aqui da questão da J.K. Rowling, como eu já mencionei, mas porque é uma coisa que está a ser muito falada neste momento e ela acaba por explorar então a questão das relações parasociais. E eu acho muito interessante a forma como ela explora isso, e até porque nada disso está relacionado então com maternidade. No entanto, há tantas mulheres que fizeram coisas que nós podemos considerar como más, sendo artistas, portanto, tendo em conta que aqui estamos a falar no sentido de consumir algo que é produzido por alguém para chegar a um público e, portanto, estamos a falar de artistas plásticos, realizadores, escritores, músicos, por aí fora. Estão-me a dizer que o pior que uma mulher pode fazer está relacionado com filhos, seja não os ter, seja ter e acabar por lhes falhar de alguma forma. E não é que os exemplos que ela dê estejam errados, efetivamente ela tem aqui muitas coisas que está a explorar e que realmente quando uma mãe abandona um filho, principalmente quando deixa para apostar em outras áreas da vida dela, principalmente quando é a nível profissional, isto é algo que as pessoas veem com muito maus olhos. Uma coisa é um homem fazer isso, está a providenciar para a família, outra coisa é quando é uma mulher. Ok, válido, mas definitivamente há coisas piores feitas por mulheres e que mereciam estar mencionadas neste livro.
O que acontece é que ela está a projetar a forma como ela se sente monstruosa ao fechar uma porta, imaginando, porque ela está aqui a explorar muito a questão de então, mas abandonar um filho não é necessariamente deixar um filho no outro lado do oceano, que é uma das coisas que acaba por ser explorado. Às vezes é o fechar a porta do escritório e o filho não poder incomodar. De certa forma, isso também acaba por causar um sentimento de abandono na criança. Ok, isso é o pior que uma pessoa pode fazer. E, portanto, o livro é extremamente interessante, deu-me exatamente aquilo que eu pretendia com esta leitura, que foi questionar, levantar ainda mais questões, perceber ainda melhor que, sim, as coisas não são lineares. Isto vai sempre depender de quem está a consumir, vai sempre depender da pessoa que produziu, vai sempre depender de mil e uma questões. Nenhuma está certa, nenhuma está errada, são coisas muito pessoais. Obviamente que há coisas que são muito piores que outras e, portanto, isso acaba sempre por influenciar a forma como nós absorvemos e a forma como nós percepcionamos aquilo que estamos a consumir, ou não percepcionamos absolutamente nada porque não temos sequer noção de que estas coisas acontecem, e há muitos casos em que eu preferia não saber sequer o que é que as pessoas pensam, porque ao menos isso significaria que eu conseguia apreciar as coisas sem ter essa mácula. Mas é um livro que eu vou voltar aqui a tê-lo na mão, é um livro que eu acho extremamente interessante, porque levanta muitas questões, faz com que nós questionemos as questões que já temos, faz com que algumas respostas fiquem se calhar um bocadinho mais claras. Como eu disse, não é o intuito da autora dar-nos respostas, é levar-nos a questionar e a perceber quais são as nossas respostas. Não há respostas certas nem erradas, já disse isto várias vezes durante o vídeo, portanto acho que merece muito a leitura para também se verem confrontados aqui com algumas destas questões. Se calhar pensarem em coisas que nunca pensaram, se calhar tomar alguma posição que estava difícil de tomar, seja ela positiva ou negativa. Portanto, acho que vale muito a pena ler. Apesar deste final me ter desiludido um bocadinho, é só porque efetivamente houve muitas coisas que estiveram atrás e que me fizeram pensar, e eu gosto quando os livros me fazem pensar, principalmente quando já era esse o objetivo deles. Portanto, Monstros, da Claire Deidre, não faço ideia, não consigo pronunciar este nome, vale muito a pena, vão ler e depois digam-me, isto são coisas que vos apoquentam? Não são coisas que vos apoquentam? Se forem para este livro, não esperem respostas, esperem muitas, muitas, muitas questões. Portanto, eu vou finalizar aqui o meu vlog e espero que tenha sido interessante para vocês ouvir-me para aqui, neste monólogo, sobre todas estas questões que se levantam aqui e que algumas são de resposta mais fácil que outra. Portanto, espero por vocês no próximo vídeo. Adeus e até a próxima. Tchau!